Pá, 1, 2, 3, estamos ao vivo. Bom, gente, hoje estou trazendo aqui o Grupo Kerg para ele continuar falando um pouquinho sobre o desenvolvimento doutrinário dele. Hoje também eu teria algumas perguntas para fazer. E antes de tudo isso, claro, eu tenho uma pergunta que foi a minha esposa que pediu para perguntar, né? Para o Grupo Kerg. Então, são 4 perguntas, 3 programadas, que eu programei, e uma para pegar o Grupo Kerg de surpresa, hein? Então, quem for chegar na live depois, se inscreve, comenta, se inscreve no canal do Grupo Kerg, Will Grupo Kerg, vou deixar na descrição do vídeo aqui, vai estar na descrição do vídeo. E estamos junto no campo de batalha. Bom, Wilbur, mês passado, o último encontro nosso aqui, o senhor falou sobre o seu desenvolvimento doutrinário. O senhor falou desde da terra infância até o momento em que o senhor fez faculdade e claro, foi trabalhar no Wycliffe. Você estava trabalhando como missionário na coisa Wycliffe. Depois disso, houve muitas mudanças doutrinárias dentro de você ou não? Porque isso aí foi... Passaram quase 50, o senhor tem 87, mais de 50 anos praticamente. O que mudou nesse tempo desses 50 anos, Wilbur? Não entendi bem a pergunta. O que mudou? Que o mês passado, o senhor parou a narrativa do senhor exatamente quando o senhor estava trabalhando no Ministério Wycliffe, como missionário, né? Tava como missionário pelo Wycliffe. Se a memória me serve, há um mês, eu citei, assim, 4, 5, 6 coisas isso. que eu havia aprendido e que eu, através do estudo do texto, já mudei de compreensão quanto a essas coisas. Mas eu não tenho essa lista aqui, eu teria que ir procurar achar essa lista. Mas essa lista, por exemplo, a segurança eterna do crente não está no texto. A graça soberana de Deus não está no texto. Amor incondicional não está no texto, a não ser até o momento que você recebe. Deus oferece sem condição prévia, mas você aceitou, aí você casou e aí tem obrigação. Uhum. E assim por diante. Perfeito. Então, eu vou iniciar com a primeira pergunta que foi minha esposa que fez. Ela está relacionada com a questão linguística e cultural, tá? Ela é bem simples, ela não está nem muito focada no tema. Wilbur, o que você acha daqueles pregadores, daqueles teólogos, que quando vão pregar ou falar o sermão, fazer qualquer coisa, eles utilizam de gírias? Mano, velho, se utilizam de gírias, de dialetos, de figuras de linguagem que não estão próximas do português mais correto, podemos assim dizer. O que o senhor pensa sobre esse tipo de pregação, esse tipo de pregador, esse tipo de teólogo? Bom, eu não posso criticar os outros, porque eu também faço isso exatamente. A questão é o momento em que você faz isso, e a questão é o relacionamento com a sua audiência, assim, o seu auditório, o público. Então, no começo, para querer, assim, como que eu vou dizer, deixar o público relaxado, assim, à vontade, quebrar gelo, então você pode soltar algumas gírias, algumas expressões, assim, do uso comum do povo, que eles adoram isso, eles gostam disso. Então, aí eles ficam assim gostando e tal, e vai, como que dizer assim, conquistando o seu auditório, enfim, etc. Agora, no momento que está de fato expondo alguma verdade doutrinária, a gíria não vem ao caso, a não ser que seja exatamente apropriada para o assunto que está sendo tratado. Agora, você sabe, existem pregadores que parece que estão rindo o tempo todo, estão fazendo graça o tempo todo.
não estão levando a sério o tempo todo, aí não dá, né? Se você está expondo a palavra de Deus, você tem que levar a sério. Então, alguém que está vive sempre rindo e achando, aí não dá. Mas tem momentos. Entendi, perfeito. Bom, então, já vou aproveitar aqui e vou fazer a pergunta, uma pergunta bem interessante. Como o senhor acha que deve ser interpretada a profecia? Existem pelo menos 3 modelos de interpretação: preterismo, futurismo e historicismo. Qual dos 3 o senhor se encaixa mais? E se o senhor puder comentar sobre cada um dos 3, eu agradeço aí. Eu sou linguista. Uhum. E a linguagem é regida por regras ou normas de uso. E no momento que 2 seres humanos estão se comunicando, eles têm assim um compromisso subentendido de que todos os dois vão utilizar a linguagem de forma leal. Caso contrário, uma das pessoas estará propositadamente enganando a outra. Isso é desleal, isso é maneira de mentir. Você está fazendo uso falso da linguagem propositadamente para enganar outro, isso é mentira. Então, o próprio Deus, no momento que ele quer comunicar conosco, utilizando a nossa linguagem, seja qual for ela, português, grego, hebraico, enfim, no nosso caso, português. No momento que Deus quer conversar com você, comigo, usando o português, então o próprio Deus se compromete a respeitar as normas, as regras que regem o uso da língua portuguesa. Caso contrário, o próprio Deus estaria mentindo. Se Deus utiliza a linguagem propositadamente para enganar a gente, então ele estará, de fato, sendo desleal. Isso é maneira de mentir. E o texto é cristalinamente claro que Deus não pode mentir. Isso é contra a sua própria essência. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E você chamar Deus de mentiroso, acho que não, você não vai se dar muito bem, não. Ele não vai agradecer essa iniciativa. Então, quando a gente se aproxima da profecia no texto bíblico, temos que entender que a profecia também, utilizando a nossa linguagem, a profecia também tem que obedecer às normas da linguagem. O próprio Deus, quer dizer, a profecia verdadeira é Deus falando através, usando algum porta-voz, um profeta, enfim. Mas se é o Deus que está falando, é Deus que está por detrás da comunicação, então ele tem que ser leal com a gente. Ele não pode fazer por onde enganar a gente de forma proposital. Isso é mentiroso. E Deus só pode fazer isso. Então, eu entendo que toda e qualquer profecia tem que ser interpretada segundo as normas da linguagem, o uso normal. Óbvio que existem figuras da linguagem, as figuras da linguagem têm suas regras, não são sem regras, as figuras da linguagem têm suas regras de uso e obedecem essas regras. Tem um leque de figuras diferentes, mas cada tipo de figura tem suas normas de uso. No caso de profecias, assim, que dizem respeito ao Messias, ou então que algum escritor evangélico, como por exemplo, Mateus, escrevendo para judeu, está sempre assim dizendo que a profecia foi cumprida. Eu vou citar já aqui 2 exemplos. Muitas vezes as profecias que são aplicadas a Jesus, mas já tiveram um cumprimento histórico. Eu vou pegar aqui 2 só. No caso, exatamente no primeiro capítulo de Mateus, ou segundo, quer dizer. Estou aqui
versos 22 e 23 em Mateus 1. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi falado pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Aliás, esse traduzido Deus conosco não faz parte da citação de Isaías, mas o caso aqui é uma citação de Isaías, capítulo 7 e verso 14. Mateus, escrevendo grego, utilizou o vocábulo grego parthenos, que significa exatamente, explicitamente, uma virgem, no sentido pleno e correto do termo, sem nenhuma ambiguidade. Mas ele fez isso, Mateus, para traduzir o vocábulo hebraico alma, o que Isaías escreveu lá em Isaías 7,14 foi alma. E o vocábulo alma em hebraico é ambíguo. Diz respeito a uma mulher jovem que pode ser virgem, mas não necessariamente. Agora, o hebraico tem um vocábulo que significa explicitamente virgem, que é Bethula. Mas Isaías não escreveu Bethula. E por que não? Porque a profecia, lá no capítulo 7, tinha um cumprimento imediato. E esse cumprimento imediato se deu através da mulher de Isaías, está no capítulo que segue, capítulo 8, você pode ir aí ver. E, obviamente, a mulher de Isaías não era virgem. Então, Isaías, escrevendo uma coisa, mas com efeito imediato, mas também um efeito longínquo, ele utilizou um vocábulo ambíguo, porque o imediato era de um jeito e o futuro era de outro jeito. Agora, Mateus, já falando explicitamente da Virgem Maria, então ele desfaz a ambiguidade e coloca parthenos. Então, só quero que é preciso entender que lá em Isaías, se alguém não traduz virgem, ele está correto, porque o vocábulo alma, que lá está, não significa virgem assim nesse sentido. Agora, vamos ver aqui outro caso, capítulo 2 de Mateus, verso 15. Aqui o pessoal, Deus manda José fugir para o Egito levando o bebê. Aliás, já tinha alguma idade, parece. Eu quero aqui o verso 15. Lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi falado pelo Senhor através do profeta, dizendo, citação, do Egito chamei o meu filho, fecha a citação. Agora você vai achar essa citação em Oséias, capítulo 11 e verso 1. Aí naquele contexto, o filho é Israel, não é Jesus. O filho citado é Israel. O que, de forma totalmente literal, Israel foi tirado do Egito, literal. Então, Mateus aplica esse texto a Jesus. Agora, Jesus também, literalmente, filho de Deus, e literalmente passou o tempo no Egito. Então, a profecia, em ambos os casos, foi cumprida de forma totalmente literal, mas uma aplicação bem diferente. Agora, algumas profecias já foram, assim, cabalmente cumpridas, por exemplo, na tal entrada triunfal. Zacarias diz que o rei viria literalmente montado num filhote de jumento. E, de fato, Jesus montou literalmente um jumentinho. Então, foi exatamente literal o cumprimento dessa profecia. Por mais improvável que pudesse alguém achar. E também você vai a Isaías 53, a descrição do sofrimento de Jesus é terrível. Terrível, mas foi literalmente cumprido, assim, o sofrimento que levou ele até a cruz. Literal. Inclusive, os soldados, assim, jogando sortes pela roupa, enfim,
Agora, as profecias que dizem respeito ainda ao futuro, é aí que vem geralmente a encrenca, as profecias muitas que dizem respeito ao reino messiânico, essas profecias são vertidas em linguagem normal, sem nenhum sinal de que seria linguagem figurada. Diz lá, por exemplo, que o leão vai deitar ao lado do cordeiro e tal, mas antes do dilúvio não havia carnívoro. Todos os animais eram herbívoros. Então, antes do dilúvio, o leão não comia ninguém. Então, no reino messiânico vai voltar a condições antes do dilúvio e, quem sabe, até parecidas um pouco como foi no Jardim de Éden antes da queda. Agora, a gente, eu entendo que é impossível levar o texto sagrado de forma séria e não entender que vai haver literalmente um reino messiânico milenar. O texto o texto é cristalinamente claro. Se não vai ser assim, é porque Deus é mentiroso. Eu digo assim, com toda sinceridade, sabendo exatamente o que eu estou dizendo, mas eu digo que o amelenismo chama Deus de mentiroso. É isso que eu digo. Eu, na condição de linguista, eu digo que o amelenismo chama Deus de mentiroso. Estão dizendo que Deus propositadamente falou de modo a nos enganar. E eu acho que Deus não vai agradecer essa iniciativa. Então, eu digo que você tem que levar o texto a sério. Se você não entende, então deixa de lado. Tem coisa que não entendo. E daí? Não entendo. Um dia talvez vou entender. Mas nem por isso eu vou dizer que não vai acontecer. Perfeito. O senhor até mencionou a questão do milênio. Como é que o senhor entende que o milênio vai ser? Vai ser aqui na Terra? Vai ser 1000 anos no céu? Como é que o senhor entende essa questão do milênio lá em Apocalipse, por exemplo? Mas o texto é cristalino, vai ser aqui na Terra. Não tem como. Você leva o texto de forma honesta, não tem como fugir, vai ser aqui na Terra. Isso é óbvio. Perfeito. Por exemplo, dentro da pergunta que eu tinha feito, por exemplo, preterismo, futurismo, historicismo. Vamos pegar um tema, um chave, por exemplo. O senhor acredita que o anticristo já veio ou ele ainda virá? Não veio ainda, obviamente. Não tem nenhuma figura na história que preenche o que o texto diz a respeito do anticristo. O anticristo é mais descrito no livro de Apocalipse, e o que lá se fala a respeito do sujeito nunca aconteceu até agora. Agora, que vai acontecer, literalmente vai ter. E o mundo, no momento, está sendo preparado, porque todo esse negócio aí de Covid, todo mundo é obrigado a usar máscara, todo mundo agora está sendo obrigado a ser vacinado. Quer dizer, está preparando, o povo está sendo preparado para obedecer cegamente e reconhecer, assim, um mando de ditadura. Quer dizer, você tem que fazer. Então, o povo está sendo já preparado. E o pessoal, a turma do governo mundial único, já sabem o que estão fazendo e a coisa está bem adiantada. Porque já vai, daí a pouco não vai ter mais dinheiro, assim, papel, moeda, tudo vai ser eletrônico, aí eles podem bloquear tua conta e você morre de fome. Quer dizer, não, a coisa será totalmente controlada. E já está acontecendo, quer dizer, nos meios de comunicação,
se o WhatsApp não gosta de o que você corta, já está havendo a censura. Só estão deixando certas coisas ser faladas, outras coisas estão cortando. Já está acontecendo isso. A coisa já está sendo controlada. E o anticristo poderia aparecer amanhã. O mundo já está pronto. Quer dizer, tudo que precisava já está. Se vai ou não, não sei. Agora, eu, pessoalmente, na minha opinião pessoal, eu digo que o anticristo já está vivo na Terra, no planeta, já é adulto, já está em condições de assumir o controle no momento que Deus permitir. Isso é a minha opinião pessoal, não posso provar isso, obviamente, mas se for ou se não, quer dizer, eu não vou brigar com ninguém, eu não estou pedindo para ninguém concordar comigo, é meramente a minha opinião. Agora, que vai acontecer, vai. Que ele vem, vem. Quando é que eu não sei. Então, tecnicamente, o senhor é um futurista. O senhor acredita que boa parte das profecias, principalmente com relacionado ao anticristo, elas estão no futuro ainda, elas vão acontecer. Vão acontecer, com toda certeza. Então, o senhor tecnicamente é futurista. Por essa pergunta eu já consigo identificar. Tem uma perguntinha aqui que eu vou deixar para fazer depois. Agora, ainda relacionado ao anticristo. Essa pergunta ela vai ter que ser respondida de duas formas. Primeiro, do ponto de vista crítico textual, e a segunda, do ponto de vista interpretativo. Eu acredito que o senhor vai apelar bastante para a questão linguística. 666, né? 666, the number of the beast, né? Como diz a música do Iron Maiden, né? É 666 ou é 616? E como o senhor enxerga, como o senhor interpretaria isso? O que é um chip? É um dia? O que é o 666? É um nome? Como é que o senhor entende? Então, primeiro, crítico textualmente, 666 ou 616? Todos os manuscritos, menos 2 de má qualidade, dizem 666. Somente 2 de má qualidade dizem 616. Então, com toda e absoluta certeza, o número é 666. Agora, eu entendo que o número será escrito como número, porque tem que caber ou na mão ou na testa, então não pode ser escrito por extenso, porque não caberia. Entendo que será exatamente como está na maioria dos manuscritos gregos, assim, só as letras, porque grego utilizava letra para representar número, só que um traço por cima para dizer que um número não é uma letra. Então, é preciso entender, no entanto, que é 666, não é 666, é 666. Então, esse código de barras que tem aí na mercadoria tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Agora, que já existe, já há tempo, acho que já pelo menos 20 anos ou mais, já existe, assim, um negócio tipo o tamanho de um grão de arroz, que eles já colocaram debaixo da pele, e com isso eles te controlam, eles sabem onde você está indo, tudo isso. Então, é o tipo da coisa, e aí pessoas recebendo assim gratuitamente ou voluntariamente, quis dizer, mas que a tecnologia já existe. A tecnologia já existe há tempo. Coisas assim perfeitamente colocáveis, de tamanho assim, ou na mão ou na testa, para te controlar. Sem isso você não compra, sem isso você não vende, enfim, etc. E eles sabem, bom, já se você anda com celular de qualquer tipo, o celular inteligente, eles já estão acompanhando, vocês sabem onde você está. O governo chinês, quem sabe quem é você, onde você, sabe tudo que eles querem saber a teu respeito, o governo russo, idem, e Satanás também, quer dizer, o Satanás nem precisava disso aí, mas
Quem quiser saber qualquer coisa a meu respeito já sabe, quem quiser saber qualquer coisa a teu respeito já sabe, que essas coisas todas, quer dizer, no momento que você está usando o e-mail, o Gmail, por exemplo, gratuitamente. Por que isso é gratuito? Porque eles estão colhendo cada coisa que passa ali. Então, tudo que eu já passei pelo e-mail está guardado, está armazenado. Lá está lá para o anticristo utilizar, se eu ainda estiver por aqui. Não espero estar. Então, está tudo preparado. Só que eu digo que, obviamente, o anticristo não aconteceu ainda. Ainda vem. Mas o 666 não é 666, é 666. Perfeito. Tem uma pergunta aqui já de uma pessoa que assiste a gente, né? Que é o Carapicuíba. Ele pergunta o seguinte: o doutor Hugo Piquerg acredita que a igreja passará pela grande tribulação ou não? Não. Explique, por favor. A igreja não vai passar pela grande tribulação? Não vai. O arrebatamento vai ser antes da grande. A grande tribulação acontece na segunda metade dos 7 anos. Você vai. Eu tenho um artigo sobre isso, tratando exatamente do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, porque naquele capítulo parece que tem uma contradição cabal nos próprios termos. Ou o arrebatamento é primeiro, ou o bicho é primeiro, e como é que fica? Porque um texto diz que a igreja sobe primeiro, e eu digo então que as duas coisas vão ser imediatamente assim, uma atrás da outra. Então, para todo efeito prático, acontecem ao mesmo tempo. Então, não há problema quanto à sequência cronológica, mas mas já que falei isso, eu tenho que explicar também que eu creio pessoalmente no arrebatamento parcial. Isso eu me baseio em vários textos, inclusive a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, me parece que é. Não, por lá, qualquer momento. Então, os que subiram não vão passar pela grande tribulação. Agora, eu digo que milhões, muitos milhões de crentes, assim, pessoas que achavam, mas não eram de fato Jesus, vão ficar. E nos primeiros minutos depois do arrebatamento vai ter milhões de conversões, que todo mundo que ficou vai cair de rosto no chão e dizer: Senhor Deus, se eu nunca criei antes, estou crendo agora, misericórdia. Então, mas eles vão ter que enfrentar o bicho, a marca e etc. e tal, as consequências de tudo isso. Literalmente, o senhor é futurista. O senhor segue. Agora os pentecas estão pulando de alegria. E e eu vou aproveitar essa linha, já que estamos dentro já que eu estou vendo que o senhor tem uma pegada muito próxima dos pentecostais. Como é que o senhor enxerga o dom de línguas? Os dons na Bíblia cessaram, eles continuam. O dom de línguas é aquela língua ininteligível ou são idiomas falados, é os dois? Como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor interpreta? Atos 2, 1 Coríntios 14, por aí vai. Eu sou linguista. Estou ouvindo uma língua. O texto diz o dom de línguas. Então, quem tem o dom tem que falar mais que uma. O dom é de língua, sempre línguas plural. Eu conheço pessoalmente 2 pessoas e cada uma dessas pessoas fala pelo menos 4 línguas. Quer dizer, eu já ouvi a pessoa falar 4 línguas diferentes que não eram o português. Cada uma das 2 pessoas são línguas diferentes. Um ex-colega meu tinha, mas ele nunca falava a viva voz, ele nunca falava em público, como também o apóstolo Paulo, dizendo que ele falava mais do que todos, mas nunca em público. Esse ex-colega me disse que ele só usava sua língua quando estava a sós com Deus e que funcionava como uma carga rápida
na bateria, uma bateria de um carro, você dá uma carga rápida numa bateria. Então, diz que ele poderia entrar na presença de Deus assim, cansado, desanimado, baqueado, e gastava 15 minutos na presença de Deus, assim, falando sua língua, e saía assim, refeito, recarregado. Aí eu posso entender o apóstolo Paulo. Ele diz que ele falava em língua, mas nunca em público. Nunca, no culto, melhor falar cinco palavras do que 10 mil. Então, mas você pensa em tudo, a carga que o apóstolo Paulo tinha de carregar, nossa, ele estava sempre cansado, então ele estava recarregando a bateria fatalmente. Agora, voltando ao texto, simplesmente a linha cessacionista não faz sentido. Primeiro, contradiz os escritos dos cristãos do Antigo. Nós temos, ainda chega às nossas mãos, coisas escritas por líderes cristãos no segundo século, no terceiro século, no quarto século, e eles dizem que os dons ainda existiam. Eu já li isso, eu já li esses escritos. Então, alguém hoje dizer que aqueles cristãos no segundo século mentiram, que aqueles cristãos no terceiro século mentiram, que aqueles cristãos no quarto mentiram. Não dá, moço. Ninguém hoje pode, tem condições, não tem a mínima condição de dizer que aquele irmão lá no segundo século mentiu. Não dá. Mas também a dificuldade é que o pessoal não presta bem atenção ao texto. Então, é isso que nós temos que fazer. Vamos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, exatamente onde vamos encontrar a dificuldade. O problema é que o pessoal não entende que o verso 11 é parentético, e eles têm que ler do verso 10 até o verso 12, o que eu vou fazer já. Estou usando aqui a minha tradução. Vou começar na segunda metade do verso 8. Quanto a profecias serão postas de lado, quanto a língua cessarão, quanto a conhecimento será superado, é que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando quer que venha o completo, então o em parte será superado. Porque agora vemos imagens obscuras como em espelho metálico, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. E quem tiver com a minha Bíblia na mão, tem uma nota de rodapé que eu vou ler. Você pode acompanhar se quiser. Mas está aqui. Como já escrevi, eu vou ler. Os versos, a segunda metade de 8 a 10, já receberam mais do que uma porção justa de maus tratos. Em parte, porque comentaristas não vincularam o verso 12 a eles, não percebendo que o verso 11 é parentético, uma parte parentética. Considere o verso 10. Mas quando quer que venha o completo, então o em parte será superado. Se pudermos definir com precisão o então, teremos ao mesmo tempo definido com precisão o quando. Você entender? Esses dois advérbios temporais andam de mãos dadas. Então, quando, você definiu um, você definiu outro. Então, quando é que nós vamos ver face a face? Quando é que vamos conhecer como somos conhecidos? A primeira de João, capítulo 3, verso 2, tem a resposta, citando o texto: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Quando é que nós vamos ver? Só quando encontrarmos com ele. Né? Isso aí não aconteceu ainda. É quando Cristo retornar que veremos face a face. De sorte que, quando quer que venha o completo, diz respeito a Cristo na segunda vinda. O problema com
profecia, línguas, e o nosso conhecimento atual é que são, em parte, são limitados. Mas após a volta de Cristo, não mais teremos necessidade dessas coisas. Para que profecia no céu? Totalmente inútil. Para que língua no céu? Totalmente inútil. Para que conhecimento parcial? Não, lá em cima não vai ter isso. Amor, sim. O amor vai ter, porque o amor é a mola mestra do reino. Lá no céu vai ter amor. Mas cá embaixo, fé, esperança, isso aqui. Lá no céu ninguém precisa de fé. Lá no céu ninguém precisa de esperança. Agora, amor, sim. Amor vai continuar. Então, agora, você sabe que alegar que o tal do o completo diga respeito ao cânon completo do Novo Testamento e que os dons miraculosos cessaram quando a última pasada de terra bateu na cova do apóstolo João, é uma falsidade histórica, como já disse. Também é uma violência feita ao texto. Então, convenhamos, gente. Isto aqui foi escrito faltando talvez 40 anos para a morte do apóstolo João. Então, se o Espírito Santo realmente fosse parar de fazer certas coisas daí a 40 anos, você não acha que ele poderia ter sido um pouquinho mais claro para dizer isso? Não dá. Realmente, o Espírito Santo não parou de dar os dons, continua dando. Como já disse, eu já ouvi esse dom funcionando. Agora, na década dos 80, eu andei pelo Brasil vendendo missões transculturais. Eu, literalmente, ocupei o púlpito de igrejas de 25 denominações diferentes neste Brasil. Eu já preguei em tudo quanto é igreja. Das igrejas mais conservadoras, quadradas, até as mais violentamente pentecostais, e tudo que tem no meio, eu já andei. Eu já ouvi milhares de pessoas falando línguas, supostamente. Mas a grande maioria estava fingindo. O texto é cristalinamente claro. O Espírito Santo nunca vai dar o mesmo dom a todos. Não vai dar. Está no texto. O Espírito Santo não dá. Está no texto. Então, exigir que todo... Não, isso é uma violência, isso é criminoso. Exigir que todo mundo fale língua, porque o Espírito Santo não vai dar. Está no texto. Agora, quando se ensina que é o sinal necessário do batismo no Espírito, que não existe no texto, isso é uma invenção, o batismo no Espírito não está no texto. Eu posso provar isso. Agora, as pessoas que estão fingindo quase sempre vão utilizar sílabas da língua que falam aqui no Brasil. Então, as pessoas que estão fingindo sempre utilizam sílabas do português porque não tem a coisa assim linguística de inventar novos sons, né? Com algumas exceções. Agora, eu nessas igrejas já ouvi língua de fato, alguém falando de fato língua, às vezes do Espírito Santo, mas também eu já ouvi língua demoníaca nas igrejas, não uma vez nem duas. Às vezes a pregação está chegando ao momento crítico, assim, a coisa está fervendo, o Espírito Santo está agindo. Aí alguém levanta e dispara numa língua. Matou. Que tenho discernimento espiritual, eu sabia exatamente que era uma língua demoníaca, era só para atrapalhar. Até hoje eu nunca vi a pessoa responsável pela ordem do púlpito repreender essa língua demoníaca, nunca ouvi.
Então, normalmente as pessoas que mexem com os dons não têm discernimento espiritual, que é lastimável. Se você vai mexer com os dons, você precisa de discernimento espiritual para saber o que está acontecendo. Bom, aí o pessoal vem, não, mas é língua de anjo. Aí eu tenho que voltar ao texto, porque está no texto, né? Então vamos aqui voltar sim, primeiro verso, capítulo 13, né? Mesmo que eu fale as línguas dos homens, até dos anjos, mas não tenho amor, fico como um gongo que soa, um símbolo que retine. Aí está aqui, né? Até dos anjos. Então, eu digo que isso aqui é uma figura de linguagem que nós chamamos de um argumento a fortiori. Então, é como que... E até língua de anjo, se é que tem tal coisa, sabe-se lá. Agora, pense um pouco, gente. O texto diz claramente que anjo é espírito. Anjo não tem corpo. Os anjos podem se materializar por aqui, os demônios também, isso sim, mas normalmente entre eles não. Então, eles não têm língua, eles não têm boca, eles não têm ouvido. Eles não têm como falar uma língua lá entre eles. Deve ter uma transferência de pensamento, sei lá como é isso. Agora, alguém dizendo esse lá, tá, blá, 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 que isso aí é língua de anjo, você está insultando os anjos. Por favor, tenha bondade. Não venha insultar o coitado dos anjos. Se é que eles têm língua, certamente uma língua até mais complicada do que a nossa. Em todo caso, que o Espírito Santo ainda está fazendo milagre, está. Que o Espírito Santo ainda dá poder aos homens, dá. Que o Espírito Santo ainda dá diversos dons, dá. Que dá, inclusive outros o dom de língua, dá. Dá. Agora, você lidar com essas coisas, você precisa de discernimento espiritual, porque tudo que Deus fez, Satanás imita. Satanás dá profecia, Satanás dá língua, Satanás dá cura até. Satanás pode curar. Só para enganar quem não tem discernimento. Você tem que ouvir o Espírito Santo. Isso aí é certo, isso aí não é. Porque tudo que Deus faz, Satanás imita. Está no texto. Satanás quer ser igual a Deus. Então, tudo que Deus faz, Satanás imita. É preciso, portanto, discernimento espiritual para separar uma da coisa. Então, Satanás exatamente trabalha para turvar as águas, para levar uma metade, para rejeitar a outra metade, apontando para os abusos de Satanás. E rejeita com isso a realidade. Essa brincadeira Satanás sabe fazer, tá? Ele tem 6.000 anos de experiência conosco, ele sabe muito bem como enganar o ser humano. É isso aí. Só para reforçar o que o senhor está dizendo, tem um texto que eu gosto bastante, que é Mateus 7, 21, 22 e 23. Se a pessoa crê que o dom de língua, que os dons cessaram no primeiro século, então a gente tem que arrancar Mateus 7, 21, 22 e 23. Porque lá Jesus fala, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Muitos profetizaram em meu nome, curaram, e eu vos direi, não vos conheço vós que praticais a anomia. Foi assim que o Senhor traduziu no texto do Senhor. Nesse texto, Jesus está deixando bem claro que no final dos tempos existirão pessoas que vão curar e profetizar, né? E como o Senhor bem colocou, é sob a autoridade de Satanás, né? Também. E você Tá tem aqui, também pelo Espírito Santo, né? tá aqui, deixa eu ler. Estamos aqui no Mateus, capítulo 7, versos 21 a 3, não é? 21, 22 e 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade de meu Pai que existe no céu. Muitos me dirão naquele, mas Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos prodígios em teu nome. Aí eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a anomia, a falta de lei.
esse pessoal está rejeitando a lei de Deus. Agora, essa questão vai longe, porque aí você tem que agora entrar na questão da guerra espiritual, como atuam Satanás e os demônios, quais as armas que nós temos para a defesa e para a ofensiva. E aí eu já gastei, eu tenho um curso de 30 horas, curso filmado, acho que está até no meu canal no YouTube, você pode ver isso, sobre guerra espiritual. Então não é questão para 15 minutos nem para meia hora. Mas, calamitosamente, as igrejas não têm ensinado adequadamente sobre o mundo espiritual e outro lado, lamentavelmente não. E com isso, a grande maioria dos crentes, coitados, vivem apanhando, que não entendem, ninguém explicou. Está no texto o tempo todo, mas... eu fui para a selva amazônica para trabalhar com índio, eu com mestrado em teologia, fui lá para apanhar. Satanás varreu o chão comigo, que a cultura do índio gira em torno dos demônios. Mas eu, com 4 anos de teologia, não me falaram nada dos demônios. 0,00. Aí eu chego lá, e não sabia o que fazer. Apanhei sem dó e sem piedade. Eu saí da selva derrotado, mas por conta. Eu disse, não é possível. Um servo de Cristo apanhar. Aí eu voltei ao texto sagrado, estava lá o tempo todo, barbaridade. Estava lá o tempo todo, só que ninguém explica, ninguém ensina. Está lá. Aí eu passei a ir atrás. Agora sim, eu pelo menos já elucidei alguma coisa. Muita coisa que não entendemos ainda, mas alguma coisa já. Não, eu só quis demonstrar que, dentro, pelo menos, de um texto bíblico bem simples e bem conhecido, né, que os dons ainda vão continuar acontecendo no final dos tempos, tanto pelo lado de Deus, quanto pelo lado do próprio Satanás, né? Só essa exposição que eu queria trazer nesse sentido. Mas, tem uma última pergunta que eu quero fazer para o senhor, e essa é de lei, né? O batismo, o senhor vem de igreja batista. O batismo, ele é por imersão ou por aspersão? O senhor poderia deixar a sua opinião, a evolução que o senhor teve sobre isso? Eu já sei a opinião do senhor, mas eu queria que o senhor comentasse com as outras pessoas aqui. Deixa eu ver a título de pano de fundo. Onde está aqui, meu Deus? É Lucas 3. Sim, Lucas capítulo 3, a partir do verso 16. João se adiantou a todos, dizendo, eu de fato estou batizando-vos com água, mas vem aí o meu superior, de quem não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, cuja pá de joeirar está na sua mão, e ele limpará completamente a sua eira e recolherá o trigo para dentro do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Eu entendo que o verso 17 explica o verso 16. O fogo inextinguível é fatalmente o lago de fogo e enxofre, é a segunda morte, é o inferno, como o pessoal chama. Então, o batismo com fogo é para os perdidos, eles vão parar. E realmente, como quem vai estar sentado no grande trono branco, no último juízo, exatamente Jesus, então, ele vai exatamente batizar todos aqueles que estarão lá com fogo, literalmente. Mas então, o trigo então, que será batizado com o Espírito Santo, são os salvos. Agora, eu tinha visto isso aqui, sei lá, milhares, centenas de vezes, mas
Aí, um dia, fazendo já, não sei, 2, 3 anos, não faz tanto tempo assim. Aí eu parei, pera aí, quando foi que Jesus me batizou com o Espírito Santo? Sim, Jesus é que batiza com o Espírito Santo. Agora eu tinha o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Mas quando foi isso? Aí eu parei para pensar. Eu digo que exatamente quando alguém crê para dentro de Jesus, aí que Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí que você é regenerado, aí que você recebe a nova natureza, aí que você recebe o Espírito Santo. E a água nada tem a ver com isso. Você pode pensar no caso de Cornélio, lá em Atos capítulo 10. O Cornélio só queria ouvir como é que se salvava. Mas, então, lá estava ele e seus amigos, seus parentes. O lugar tinha dezenas de pessoas ali. Aí Pedro, assim, estava começando, ele estava gostando, estava discorrendo, mas então disse, no momento, dizer, vão receber perdão de pessoas, perdão de pecados as pessoas que creem para dentro de Jesus. Paz! O Cornélio creu para dentro de Jesus e o Espírito Santo veio. Todos eles. Aí, Pedro, e agora? Eu sou maior que Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu posso negar água para quem alguém já foi batizado com o Espírito Santo? Atenção! Primeiro Espírito Santo, depois água. O caso de Saulo de Tarso, Damasco, Ananias, vai lá. O que chega lá, coloca a mão. Irmão, Saulo, Jesus me mandou aqui e tal, para você receber o tal. Receber o Espírito Santo. Aí, Saulo, que ainda era Saulo, ele recebeu o Espírito Santo. Depois de receber o Espírito Santo, aí Ananias diz, aí por que você não se batiza, rapaz? Espírito Santo primeiro, água depois. A caminho, você vê que não havia esse negócio de semanas e meses de curso preparativo para você se batizar. Não, senhor. Era imediato. Filipe, o carcereiro, 1h da madrugada. Creu, em seguida foi batizado. A questão agora, então, é como é que vamos fazer esse batismo. É preciso entender que naquele tempo, na cultura, até a cultura pagã, o batismo era sinal de que você estava mudando de religião. Exatamente, então, o que o mundo iria entender quanto ao batismo cristão, a pessoa está mudando, mas eu creio que quando Paulo disse ao carcereiro, por exemplo, tu serás salvo, tu e tua casa, e não foi só o carcereiro que batizou, a casa toda foi batizada. Também, lá em Filipe, também aquela mulher que se converteu e recebeu, aquela que vendia porco e tal, me esqueço o nome dela no momento, diz que ela foi batizada e a casa toda, quer dizer, todo o pessoal na casa dela. O que era isso? Quer dizer, nem por isso todo mundo era regenerado. Eu entendo o que estava acontecendo ali, quer dizer, o valor do batismo naquele tempo, o batismo com água era uma declaração pública, formal, de que você estava rompendo com Satanás e o mundo por ele dominado e estava se colocando debaixo da proteção de Jesus. Então, o carcereiro, na qualidade de chefe da família da casa, e aquela mulher, na qualidade de chefe da casa dela, o pessoal debaixo dela, então, na qualidade de chefe, ela estava colocando todo mundo que dependia dessa pessoa, da mulher, ou debaixo da proteção de Jesus.
Aliás, não é má ideia, não, gente. Isso aí não é uma ideia má, não. Mas, calamitosamente, eu digo que geralmente as igrejas simplesmente não entendem o que significa o batismo com água. Mas agora vamos à questão da maneira. Agora, eu mesmo o meu pai era pastor batista, eu sempre frequentava igrejas batistas, eu fui batizado com imersão, e eu digo que eu gosto do simbolismo, eu acho muito bonito você é sepultado com Jesus, e você é levantado para uma nova... Mas, que coisa linda, quer dizer, um simbolismo assim perfeito. Só que nem por isso está certo. Vamos voltar ao texto. Vamos ver, então, o caso de Saulo de Tarso. Damasco. Você sabe que naquele tempo não havia água encanada. Ninguém tinha piscina em casa. Se tinha algum tanque, mas geralmente não seria do tamanho para você tomar banho lá dentro. Toda a água na casa chegava carregada. Carregada. Então, mesmo que, não sabemos, não temos como saber, mesmo que o dono daquela casa onde estava Saulo de Tarso, mesmo que ele tivesse assim, algum tanque pequeno, qualquer, mas ele não iria querer contaminar a água jogando o Saulo lá dentro. Então, fatalmente, Saulo foi batizado por aspersão, quer dizer, água em cima dele assim, mas não um banho. Ou então vamos ao caso de Cornélio. Cornélio e a sala estava cheia. Certamente dúzias de pessoas. Agora também Cornélio não tinha piscina. Quer dizer, talvez um rei teria piscina, mas isso não teria. Não tinha simplesmente onde você dar banho, imergir toda essa... Não, fatalmente eles foram batizados com água em cima, aspersão de algum tipo. Muita água, pouca água, mas jogado em cima. Não houve um banho. Filipe, mesma coisa, carcereiro, 1h da madrugada. Eles não iriam até o rio para serem imersos lá no rio. Não, 1h da madrugada, misericórdia. Também, a casa do carcereiro não tinha piscina, gente. Carcereiro não era tão importante e privilegiado assim, não. Mas foi batizado ele e a casa toda. Fatalmente por aspersão. Não teria um tanque adequado para esse propósito. Então, eu digo a quem... Eu já ouvi falar... Tinha um missionário na África, numa região de deserto, que ele batizou com areia, e simplesmente não tinha água. Quem sou eu? Eu não vou criticar aquele missionário, eu não estava lá. Eu quero propor a quem quiser me ouvir que se é muita água, se é pouca água, não é uma questão fundamental. Isso não altera a natureza daquilo que está acontecendo. Eu conheço pessoas que já foram batizadas até por imersão e agora, hoje, estão servindo a Satanás de corpo e alma. Totalmente vendidos a Satanás. Foram batizados. Com banho. E você também, quer dizer, e principalmente, então, igreja que batiza criança, então, quantos não param no inferno? Vão para o mundo. Só porque você passou água num bebê, ele vai para o céu? Vai não, Senhor. Não vai. Você pode ver pessoas simplesmente batizadas voltaram para o mundo. Então, a água em si não resolve. O que resolve é o que a pessoa entende que está fazendo e o que a sinceridade do candidato que está sendo batizado e também de quem está oficiando, quem vai fazer o batismo. Agora, se essas pessoas não entendem o que estão fazendo, ou se essas pessoas têm uma ideia totalmente equivocada a respeito, não vai valer nada. Ninguém vai enganar a Deus, entende? Ninguém engana a Deus. Deus vê o coração. O que você
está no coração que Deus está vendo. Então, se é com muita água, se é pouca água, o que Deus quer ver é o teu coração. O que você realmente está fazendo naquele momento. Até aí. Eu já fiz alguns inimigos, creio. Não necessariamente, porque tudo que a gente fala, sempre vai ter alguém que vai concordar e sempre vai ter alguém que vai discordar, seja o que for, né? A maneira como o senhor encara o batismo é exatamente como eu encaro, né? O batismo, ele não salva ninguém, mas ele é uma demonstração de que você está tomando um rumo, né? E essa informação que o senhor falou, olha, quando você, no mundo antigo, quando você tomava, se batizava, você estava dizendo que estava mudando de religião. Faz muito sentido, né? Então eu, nesse ponto eu concordo com o senhor. Então, não tem. A gente está aqui para falar e vamos deixar o texto falar e cada um interpreta. E a interpretação que estiver correta, Deus vai cobrar da gente depois, Olha, né? o que eu quero dizer a quem quiser me ouvir é que a quantidade da água é uma questão de gosto. Eu, pessoalmente, eu gosto do simbolismo da imersão. Já expliquei. Ser sepultado com Cristo, levantado, isso eu acho bonito. Mas se o outro entende de... Ele tem base bíblica para isso. Então, eu absolutamente não vou brigar com o outro. Ele tem base bíblica para... Porque tá, eu já expliquei. Então, mas também a exata maneira que você procede não é a questão. A questão é aquilo que está no coração do candidato e aquilo que foi explicado e o pessoal entende que estão fazendo. É essa a questão. Se é pouca água ou muita água, isso é um detalhe, é uma questão de gosto. Perfeito. Wilbur, já encerramos aqui a 1 hora de live, né? Que sempre combino com o senhor, né? E teve mais algumas perguntas aqui, mas não dá mais tempo. Algumas o senhor já acabou respondendo pelo contexto da conversa. Muito obrigado. E, gente, mês que vem nós temos live com o Grupo Quer aqui de novo. Não se esqueça de Isso se inscrever. aí. Daqui um mês você pode fazer as outras perguntas, não tem problema. Não, Ok. aí eu quero que nesses 2 meses nós trabalhamos a questão da evolução doutrinária do senhor, o que o senhor acha sobre esse ponto, sobre aquele ponto. Acho que a partir do mês que vem eu quero retomar uma pegada mais crítico-textual, mais relacionada a manuscritos e tal. Eu sei que o senhor já está careca de falar sobre isso, né? Mas tem um tema que eu estou devendo, uma live que eu estou devendo para o senhor, a questão da gente trabalhar a questão das possíveis contradições do Novo Testamento, né? Então, eu acho que são temas que eu gostaria de ouvir do senhor, então, e são enriquecedores. Isso é coisa que eu gosto de falar mesmo. Então, Isso aí é meu quintal. Fora a guerra espiritual, né? Então, a gente vai trabalhando esses temas aí. E muito obrigado pela presença, Wilbur. Um abraço. Deus abençoe todo mundo.